Deixa isso, essas crianças. Um dia, né? Fomos lá na outro lugar. Aí trouxeram nós pra cá. Aí eles ficam um tempão aqui, né? Trabalhando, apanhando. Sempre chamado de escravo. Respeito. Aí um dia acabou, né, velho? Aí um dia falaram pra nós assim, agora vocês podem ir pra rua e vocês são livres. Aí que começou tudo errado, né? Porque será mesmo que se entende o que é a liberdade, né, filho? Liberdade não é só poder caminhar na rua, né, filho? A liberdade é poder pensar, ter seu casual, ter suas histórias para viver, né, filho? E demorou muito ainda para os peitos poderem ter essas coisas, né, filho? Hoje ainda tem muito peito que ainda é olhado de lado, né, filho? Né, peito? Tem um peito aqui, tem uma peita lá, tem outra ali, não é verdade? Que a gente às vezes fala a liberdade já, a escravidão já se findou, né, filho? Mas será, filho, o que é a escravidão? A escravidão é não poder fazer o que quer, né, filho? A escravidão é poder ficar preso a costumes e as coisas que não deseja fazer. E tem muito, não só peito, né, mas os bancos também, tem muito assim ainda. Muita gente vivendo na miséria emocional. Muita gente ainda que se prende a pequenas coisas, né, filho? E deixa de viver. E ainda não deixa os outros viver, né, filho? A inveja, a opressão, a violência, nesse mundo que a gente briga para que melhore, né, filho? Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é energia do grande Pai, né? Deus abençoa todos nós. Não importa a cor da pele, porque o que mais precisa entender que é a luz da alma, né, filho? E a alma não tem cor, a alma é brilhante, né, filho? Infelizmente ainda muita gente se depara com essa coisa das crianças pobres na rua, que ninguém olha para elas, porque são peitinhos abandonados, é porque não tem escrevedor, não tem aprendedor de leitura, aí é segregado, né, filho? É triste ainda ver que depois de muito ano da escravatura, ainda se trata a gente assim, de segundo plano, como a gente ouvia muito na senzala, que o peito não tinha alma, né? E hoje não é só os peitos que fazem, muita gente, muita criança branca, também abandonada na rua, e muita gente acredita que eles não têm alma, né, filho? Apagou o câmbio? É por causa da conversa, né? Então a gente precisa repensar a nossa história, né? Nesse dia que fala tanto da libertação dos peitos e das peitas, né, filho? Não é para libertar só peito e peita. É para libertar todo mundo da escravidão, principalmente hoje, do materialismo que está se tornando o mundo, né, filho? Materialismo selvagem que fala, né? As pessoas estão perdendo a capacidade da conversa, de conversar, de fazer um pito com o outro, de pedir um café, peitinho que não veio ainda. Isso porque é dia dos peitos, hein, mas a gente faz as brincadeiras, filho, porque
A vida é brincadeira. A vida não é para levar muito a sério, filho. Quem leva muito a sério a vida não se diverte. Nós da Senzala, por mais que a gente apanhasse, a gente tinha um momento de brincar um com o outro. De fazer conversador, de entender o que nós estávamos passando e principalmente uma coisa que as pessoas hoje estão perdendo muito. Isso fica de campo. Tem peitinho aqui, viu? Tem, bastante. Tem peitinho aqui. As pessoas estão perdendo a fé, né, filho? Isso é muito ruim. Perder a fé é ruim, filho. Porque a fé é que movimenta. A fé é que faz a pessoa estar viva. E eu falo a fé na vida, né, filho? Nós passamos muita coisa na Senzala, mas a gente nunca perdeu a fé. A fé de poder acreditar num dia depois do outro. Num dia que a gente agradecia porque estava vivo. Porque era mais um dia que a gente podia aproveitar para respirar, para aproveitar quem estava com a gente na Senzala, na lida. Quando terminava um dia e nenhum peito tinha desencanado, e nós agradecíamos. Era mais um dia que passou. E a esperança da fé nunca acabou, mesmo na escravidão. E hoje a gente vê muita gente livre, perdendo a fé na vida, velho. Você pode ir para qualquer caminho, você pode escolher qualquer lugar para ir, velho. Vocês reclamam. Ao invés de reclamar, vai, faz o que quer, você não tem corrente no pé, velho. Você não tem a cibata na costa, você não tem ninguém para ficar cuidando do seu voz ser. E por que você não faz o que quer? Por que você mesmo se amarrou na escravidão, né, filho? A liberdade não é um papel assinado por uma pessoa. A liberdade é poder escolher o seu destino, né, meu? A liberdade é acordar de manhã e agradecer que está vivo. A liberdade é dormir de noite e agradecer pelo dia. A liberdade é poder respirar, viver de acordo com a sua vontade, não é com a vontade do outro. E nem ser melhor que o outro, nem pior que o outro, né? Todo mundo é igual. Todo mundo precisa da mesma coisa, respira o mesmo ar, come da mesma comida. Tá nessa terra igual, filho. Não importa nem a língua que fala. É tudo igual, filho. E hoje em dia está se esquecendo disso, né, filho? Que nós é igual, filho. Nós é tudo filho de Deus. Jesus, quando veio à terra, falou, filho. Jesus disse, viva a sua vida de acordo com a sua história. Seja independente. Não viva para o outro. Viva para você. E traz o outro junto. Essas eram as palavras que ele dava. E canta. Tem muita gente que fala de Jesus e esquece quem ele é, filho. Porque ninguém mais lembra quem ele foi, filho. Ninguém. Só fala o nome dele. Mas ninguém lembra a mensagem que ele trouxe. Ninguém lembra que ele veio aqui, filho, não para sofrer pelos outros. Ele veio para dizer que nós podíamos ser quem nós queríamos ser, filho.
Quando o peito ficou forte e grande, e falava para todo mundo na língua dos anjos, todo mundo ficava assustado, né, filho? Hoje, a língua dos anjos foi esquecida, né, filho? Hoje só se fala a língua da matéria. A língua do tem que ter, tem que ter. E Jesus sempre falou, tem que ser filho de Deus, o grande Pai de todo mundo. Tem que ser livre, tem que ser feliz e ter fé. Ele não montou uma igreja, ele montou a alegria de viver. E hoje, quando se fala de Jesus, ninguém lembra dele. Ninguém lembra dele. Só lembra que ele foi crucificado. Isso é o menor das coisas, meu. E o que ele fez antes? E o que o Pedro fez antes de ir para a cruz? Toda a mensagem que ele falava. Acabou. Toda a alegria de ele andar pela África, dizendo, aqui começa um novo mundo, aqui começa uma nova era. E até hoje está esperando começar, né? Porque se esqueceu dele. Se montou templos e templos em nome dele e não perguntou para ele se ele gosta daquilo. Se produziu palavras e palavras em nome dele e ninguém pergunta para ele se foi ele que falou. Ele só falou uma coisa. Viva! Era só isso que ele falava. Viva! A liberdade está no seu viver. A liberdade está no seu caminhar. Não deixe que ninguém domine a sua vida. Por isso ele foi considerado perigoso, né? Porque ele falava em viver, porque ele falava em caminhar, porque ele falava para respirar por si só. E ele foi considerado perigoso. Eu acho que hoje, se ele voltasse, ele não vai voltar porque ele é bobo, né? E se ele falasse as mesmas coisas, ninguém também ia acreditar nele. Por quê? Porque as pessoas já esqueceram quem ele foi. Precisa lembrar quem ele foi. O Preto foi um visionário, como fala, né? Ele veio para trazer a nova oportunidade do planeta. Ele veio trazer uma luz da escuridão. Por muito tempo ele foi luz. Por muito tempo ele iluminou o caminho de muita gente. Mas depois vieram as guerras, veio a escravidão, veio a guerra, veio a destruição, tudo em nome dele. Ele nunca falou para fazer guerra. Ele nunca falou para destruir. Ele nunca falou. E ninguém perguntou para ele se a guerra era para ele. Hoje se fala de templos e templos grandes em nome dele. Ninguém pergunta para ele se ele quer esse templo. Ele quer a humildade. Ele quer que se reúna em nome dele para falar de amor. Ele não quer um templo enorme para falar de dinheiro, para falar de pecado. Ele nunca falou de pecado. O Preto Grande nunca falou de pecado. Ele nunca disse essas palavras. Ele disse, você faz e você responde por isso. Só. Você é livre para fazer o que quer. Como ele viveu, filho. Ele viveu e mostrou para todo mundo que ele podia ser quem ele queria. Ele amava todo mundo do jeito igual. Não tinha ninguém diferente para ele. Não tinha
não tinha diferença, né, filho? Porque ele é o amor. E o amor não difere ninguém. Mas hoje, filho, quando se fala nele, se fala em diferença. Isso não é a palavra dele. Não é as palavras que ele deixou humilde na língua dos anjos. Ele nunca disse que veio criar o pecado, que veio pecar. Ele nunca disse regra. Jesus era contra a regra. Ele gostava do viver. Ele nunca disse isso é certo ou isso é errado. Ele sempre disse, faça o que o seu coração quer. Só não mate ninguém. Porque tirar a vida só o Pai pode tirar. Só não prejudique o outro, porque você pode ser prejudicado. Agora, viva a sua história. Vou acabar. Então essas palavras têm que ecoar, filho. E lembrar, trazer de volta a lembrança do menino, do peito de Jesus, que trouxe a luz um pouco para a terra, que convenceu as pessoas a mudar o mundo. Ele nunca quis uma igreja, ele nunca quis pecado, ele nunca quis regra. O menino peito nunca falou em regra, nunca falou em diferença, nunca falou que tinha que ser esse ou aquele. Ele falou, viva a sua história, viva a vida, seja sempre livre para as suas escolhas e aprenda com elas, porque as suas escolhas te trazem responsabilidade, mas não pecado. Por isso é hora de lembrar quem foi o peito de Jesus, quem foi o menino que cresceu e veio trazer a mensagem, a luz, que conversou com os anjos, que conversou com os arcanjos, que conversou com os apóstolos que falam, né? Que aproveitou a vida do melhor jeito que ele podia aproveitar, sendo livre. Essa é a verdadeira missão dele. Agora, quando se fala do nome dele hoje, ninguém pergunta se foi ele que falou. Só aceita. E isso é muito triste, porque muita coisa que está sendo espalhada dele, ele não falou. Ele não falou. Por isso é preciso ter fé. E no dia dos pretos velhos, a gente trouxe. Ô, Fé, segura pra mim que tá cansando, por favor. Vamos cama, subiu, né? Hoje agora te vamos cama branca. Não, peça aqui pra mim. Obrigado. Então hoje a gente traz essa lembrança para vocês, filho. Quando vocês rezar e chamar o menino Jesus, tenta lembrar só da luz que ele trouxe, só da esperança que ele trouxe para todos nós, né, filho? As outras coisas, pergunta de coração, será que ele falou isso mesmo? Será que ele ia falar isso? Será que ele ia falar de isso é pecado? O que é pecado? Não sei. Ele não sabia. Se fosse julgar ele pelos pecados, ele tinha descumprido quase tudo. Ai. Ele era articuloso, né, velho? Ele é malandro, e bravo. Ele não me falava, ele era bonzinho. Muito bonzinho. Ai.
Ele era forte, né, filho? Tinha as palavras sábias. Tinha força no olhar, que muita gente temia, porque ele mostrava a verdade, né? Da vida. Então é isso que eu quero que vocês lembrem. Não essas palavras que dizem, nem esses tempos grandes que estão fazendo em nome dele. Ele sempre falou, eu vou repetir. Junte-se, faz um ciclo, acende uma fogueira e cante, dance, louve. Isso é minha igreja, embaixo das estrelas. Isso é a vida que ele sempre fez, Senhor. O maior tempo dele era o céu, as estrelas, o sol, as aves, os bichos. Isso é o templo dele. Não um templo fechado que tem gente que não pode adentrar. Não um templo que fala de palavras pesadas, que não foi ele que falou. O templo de Jesus é as estrelas, é o céu estrelado, com a alegria de uma fogueira, de uma alegria de um bom vinho, ou de uma boa cerveja, de um bom cordeiro, assado na fogueira, compartilhado com todos que se aproximam. Uma boa conversa, uma boa pescaria. A pescaria que ele falava era: quanto mais gente perto de mim, mais feliz eu sou e mais rico eu sou. Porque a maior riqueza que ele tinha era a alegria de fazer. Ele fazia grandes festas, filho. Onde ele chegava era festa. Era cordeiro, era peixe, era vinho, cerveja. Água de vez em quando tinha. Mas era muita festa. Isso se esqueceu. A vida é festa. É homenagear a Deus todo dia, vibrando de alegria, não de tristeza. Por isso hoje que se torna um dia alegre. Mas, ó, esqueceu o café outra vez. Tá vendo? Então hoje eu trouxe essas palavras, não para deixar ninguém triste, mas para reflexão de que Jesus, que não era assim, banco, hein? Jesus sempre foi preto, hein? Vem falar para mim que Jesus é banco. É um petão. Até isso modificaram dele. Tiraram a cor dele. Se tiraram a cor dele, imagina as palavras. Deixa eu ver, tem café. Expressão. Mas o dia aguenta já. Alguém quer café, meu? Esfria rápido. É para esfriar rápido. Aí o Pedro vai embora, isso que o Pedro vai embora. Por isso tenho a alegria de compartilhar um café, um pito, uma fogueira, um cordeiro, uma boa conversa. Porque a melhor oração para Jesus, filho, é a conversa sincera entre irmãos. E nós tudo é irmão, né, filho? Nós tudo é irmão. Nós tudo é luz. Nós tudo é força e fé. Por isso não desiste da vida. Às vezes pode parecer que a vida tem uns tropeços no nós ser. Pode ser. Para você acordar, né, filho? Para você perceber que você precisa mudar a conversa. Você estava muito triste, muito... Depois você já cai de cara no chão, já fala, ponto. Vou mudar a minha conversa. Vou parar de reclamar e vou agradecer a pequena coisa que eu tenho. Porque quanto mais eu agradeço, mais eu ganho. Quanto mais eu reclamo, mais eu deixo de ter. Essa é a lei da vida, filho. A minha história, filho,
Eu sempre falo para os filhos da casa, né, filho? Eu perdi a perna esquerda. Eu tive dois caminhos para escolher. Só a perna perdida ou agradecer pela perna boa. Eu vivi sempre agradecendo pela perna boa. Isso me trouxe muita alegria. Trouxe a esperança para muita gente. Dentro da fazenda que eu vivia, dentro dos pretos que eu ajudei, porque eles olhavam e falavam, se com uma perna só ele está fazendo essas coisas, com duas eu posso fazer mais. Essa é a verdadeira história. Não lamente o que você perdeu. Agradeça o que você tem. Porque é com isso que você vai ganhar. O que você perdeu, você já não tem mais, filho. Você não adianta reclamar. Agora, o que você tem, você pode dobrar. Você pode ter mais e mais. O que você tem. É isso que é a vida. Quem tem uma semente e planta, deixa botar, vai ter mais semente. Vai ter mais semente. Agora, se você reclama que você tem nenhuma semente e não planta, você vai ficar sem. Então não reclama o que perde. Agradece o que tem, para ganhar mais, para ter mais, para ter mais. A vida é agradecimento sempre. Se você agradece, a planta cresce. Se você não rega com amor, com esperança, a planta morre. E essa planta se chama vida. A vida é para ser regada todo dia com amor, com alegria, com agradecimento. Naquele momento que você está aí. Eu posso estar num momento muito difícil. Nenhum momento dura para sempre, filho. Nenhuma tempestade dura a vida toda. Depois de uma chuva, sempre vem o sol. E depois do sol, às vezes vem outra chuva. Para vir outro sol. A gente agradece pela chuva porque vai dar alimento. A gente agradece o sol porque aquece. Os dois servem para coisa boa. É só olhar sempre com o coração abrido. Sempre com o coração abrido com amor. Sempre agradecer. Quanto mais, isso eu falo, quanto mais vai me se agradecer, mais a vida vai botar no seu coração. Mesmo que se tiver hoje uma tristeza, mas agradece que você está vivo, que você pode amanhã estar alegre. Amanhã você pode ter mais do que tem hoje. E ter mais. E se perder, agradece o que sobrou. E vai atrás. Quando eu falo, não é desistir. É sempre em busca. E também não é abandonar, né, filho? Já que eu vou perder, deixa perder. Também não, né, filho? Tem que cuidar. A vida é para cuidar, né, filho? Porque quem não cuida da vida, também perde aí, não adianta falar nada, né, filho? A vida é para uma planta que tem que cuidar sempre. E se você cuida sempre da sua vida, da sua planta, ela sempre vai dar, fruto, vai dar sombra, vai virar uma grande árvore, que é a árvore da vida. Então, filho, muda o olhar, muda o sentimento. Agradece pelo que tem hoje, para ter sempre melhor amanhã. Como a gente fazia na senzala. A gente agradecia de estar vivo. Só isso. No outro dia também. E ninguém, muito banco, não entendia isso. Porque a gente tinha fé. A gente podia louvar os orixás, podia cantar, podia conversar. E a gente podia muita coisa. Era pouco. Se você olhar de fora, era. Mas para nós que estava dentro, era muito. E nós agradecíamos o muito que nós tínhamos. A conversa e a vida. Depois vai se conquistando outras coisas. Até o dia que nós foi chamado para a liberdade
E aí a vida continua, né? Não é? Por quê? Acabou. Só para vocês entenderem, cara. O grande dia para os peitos, não foi o dia 13. Foi o outro dia. Como é depois do 13? Como? É o 14. Esse foi o mais... Porque o que faz com isso se a gente não sabia, né? O dia 13 é um dia de papel. Mas o dia 14, 14, né, filho? É o dia do recomeço. Não foi no dia 13, foi no dia 14. E muito preto perdeu a casa, perdeu a família, porque foi jogado, né, filho? E aí teve que agradecer o que? A liberdade? Agradeceu. E reconquistar a vida. Porque nós, no dia 13, foi tirada a vida dos peitos. Tiraram a nossa vida. Ninguém avisou para a gente que a gente ia perder a vida do dia para a noite. E nós tivemos que aprender a viver outra vez. No dia 14. Entende, Fernando? Então a gente agradece pela vida que nós tivemos até o dia 13, mas nós tivemos que aprender a viver de novo no dia 14. Essa é a história dos peitos. Então a gente pode viver. Que vocês tenham sempre o dia 14. Sempre o dia seja o dia 14. De renovação, de força. Porque lembra, o peito perdeu a vida no dia 13. Nós perdemos a vida. Perdeu casa, perdeu família, perdeu comida, porque tiraram tudo de nós. No dia 13. É a união que tinha, né? Porque a partir de 14 cada um foi por si, né? E aí nós temos que aprender o quê? A viver. Nós não lamentou. Nós foi viver. Viu as favelas, viu o samba, viu a macumba, viu a força do peito, e hoje o peito é força. Dentro de um país miscigenado, acho que fala, né, Fábio? Porque aqui todo mundo tem o sangue preto na veia. Mesmo que fala, eu sou branco, mas tem um pouquinho de peito. Esse que nós deixamos para todo mundo. Isso é a alegria de viver num país chamado Terra Basílis. E nós aprendíamos assim, né? E a Terra Basílis acolheu nós também. Então, não destrua essa Terra Basílis, porque ela dá vida para todo mundo. Como deu uma nova vida, tirou a nossa no dia 13, mas deixou a gente ter vida no dia 14. Então, que vocês possam ter muitos dias 14. Salvar para todo mundo. Acabou. Muito axé para todos vocês. Que o nosso Pai Oxalá abençoe a todos vocês. E que as palavras possam ser produzidas sempre no coração de vocês. E deixo de novo a palavra. Agradeçam o dia 14 na vida de cada um de vocês. Lembra, Camar? Eu já vou embora, mas antes... Olha quem está com pressa aqui. Não, me dá mais um cafezinho, né? Até meia-noite é hoje, Ivan. Ah, Até meia-noite ainda é 13. ainda é 13, então. E tem que esperar o dia 14? Chegou mais gente.
Eu vou falar tudo de novo. Eles não viu? Não, segundo mais um velho para juntar com nós. Salva para vocês. Oi, então, viu? Pode sentar, viu?